Leitura? Isso é uma coisa boa? Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Fritzolino. Eu sou o Fritz e hoje eu trago para vocês o segundo episódio da minha série sobre leituras, em que eu decidi mostrar o livro O Mundo Perdido, do Arthur Conan Doyle. Para quem não reconhece o autor só pelo nome, ele é muito mais famoso por ter sido o criador do Sherlock Holmes. E, claro, a pessoa que escreveu todos os seus principais contos, que são os considerados canônicos. E só para você ter uma ideia da linha do tempo do autor, O Mundo Perdido foi lançado em 1912, cerca de 2 anos antes do Vale do Medo, o último dos 4 romances oficiais do Sherlock Holmes. Então sim, este livro está completando 110 anos este ano agora, em 2022. Mas ele continua sendo uma das melhores leituras que eu fiz nos últimos anos. Desde que eu soube da existência deste livro, já há alguns anos atrás, eu sempre tive muita curiosidade de conhecer a sua história mais a fundo. E ano passado eu finalmente tive a oportunidade de lê-lo quando eu adquiri essa edição aqui da editora Todavia. Eu acredito que essa edição ainda seja uma das mais fáceis de ser adquirida aqui no Brasil. Ela não é muito cara, é de fácil leitura, a tradução é de boa qualidade e eu gosto bastante da capa. É uma coisa bem simples, mostrando fósseis de dinossauros, tem mais um pouco do outro lado também. Eu acho bem bonita, mesmo sendo uma coisa assim bem monocromática, que inclusive até acho que é algo que combina com ser um livro bem antigo, né? E pelo que eu pesquisei na internet, também parece ter uma versão lançada pela editora Principis, que parece também ser uma das mais acessíveis no momento. Um detalhe legal que pelo menos essa versão aqui tem, e que eu não sei dizer se está incluída nas outras, é que ela vem com um mapa de onde a história acontece impressa nas suas primeiras páginas, já para a gente conseguir se ambientar na história do livro, né? Se sentir bem situado ali, conseguir imaginar um pouco melhor como e onde as coisas estão acontecendo. É sempre legal quando livros possuem esse tipo de bônus, né? Especialmente mapas de onde a história acontece. Mas agora vamos falar sobre a história em si sendo contada por esse livro. O Mundo Perdido é um desses clássicos de aventura em que um grupo de personagens se reúnem para explorar uma região do mundo ainda desconhecida. Esse tipo de literatura estava muito em alta naquela época, já que realmente ainda existiam certos locais do mundo que eram bem pouco conhecidos ainda pelo homem europeu, por assim dizer, e as pessoas ainda tinham muito mais curiosidade de imaginar o que se passava nesses locais distantes e eram bem criativas para inventar certas respostas. E uma coisa que é muito legal do Mundo Perdido é que o autor escolheu a Amazônia para ser o cenário da sua história. Então sim, os personagens eles saem lá da Inglaterra e vêm explorar uma região ainda desconhecida da Amazônia, onde eles descobrem nada menos do que dinossauros ainda vivos hoje em dia. Se você assistiu o meu vídeo recente aqui no canal sobre todos os filmes do King Kong, você provavelmente já notou uma grande semelhança entre o filme original do Kong e O Mundo Perdido. Mas é porque, como eu falei, esse tipo de coisa estava bem em alta naquela época e eu não posso culpá-los. Quem não gosta de uma boa aventura envolvendo dinossauros e lugares exóticos? E é claro que por esse livro ter sido lançado em uma época tanto tempo atrás, que ainda não existia quase nenhuma literatura, nem ficção de qualquer tipo sobre dinossauros, ele veio a inspirar décadas e décadas de conteúdo sobre os nossos queridos animais extintos, incluindo aí várias adaptações para cinema, televisão e outros livros, como por exemplo um outro livro famoso também chamado O Mundo Perdido, do autor Michael Crichton, que é a sequência do Jurassic
Park. Então sim, o título deste livro é uma referência nada discreta ao título deste livro. E eu também quero dar destaque aqui no vídeo para a primeira adaptação que foi feita deste livro, que é um filme mudo de 1925. Eu sei que no meu vídeo do King Kong eu falei que um filme de 33 era o mais antigo que eu já abordei aqui no canal, e agora eu já estou datando aquele vídeo porque agora eu estou falando de um filme de 25. Esse sim, faltam apenas 3 anos para completar 100 anos. O filme do Mundo Perdido é um verdadeiro clássico do cinema mudo, em que eles usam stop motion para trazer os dinossauros à vida, sendo assim um precursor do filme do King Kong. E eu sei, é óbvio que hoje em dia é muito fácil pra gente aqui no futuro distante de 2022 falar que esse filme é péssimo, que os efeitos são mal feitos, mas não era fácil fazer esse tipo de coisa naquela época. Então a gente tem que dar o devido mérito e reconhecimento para esses caras que foram os verdadeiros pioneiros em trazer dinossauros para as telas dos cinemas. O filme é uma adaptação bem próxima da história do livro, mas é claro que ele altera alguns detalhes, inclusive fazendo uma mudança bem significativa no final. Então, se você não quer spoilers de como o livro nem o filme terminam, você pode pular para esse tempo aqui que eu coloquei na tela para poder assistir o restinho do vídeo sem tomar spoiler. Mas o que acontece no final dessa história também é algo que nós já estamos muito bem familiarizados. Os exploradores conseguem capturar uma das criaturas pré-históricas e decidem exibi-la em Londres, na Inglaterra. Porém, a diferença é que no livro eles capturam um pterodáctilo, que causa ali uma certa comoção quando ele escapa de sua exibição bem no finalzinho da história. Já no filme, eles conseguem a incrível proeza de capturar um brontossauro, que naturalmente causa um estrago bem maior que o pterodáctilo quando ele sai por aí aterrorizando as ruas de Londres. Então é claro que eu gosto mais de como eles decidiram terminar o filme, já que um brontossauro, um dinossauro enorme causando estrago, é muito mais interessante do que um pequeno pterodáctilo saindo voando e fugindo por aí, céu afora. Mas mesmo assim, eu adoro a história como ela é contada no livro. Como eu já disse antes, esse livro é de muito fácil leitura. Não se engane só por ele ser um livro antigo, né? A gente pensa que toda coisa velha é difícil de ler, mas não é o caso desse livro. Ele é bem fácil e todos os personagens humanos dele são bem legais, muito carismáticos, cada um tem uma personalidade bem interessante e também cada um tem uma motivação muito intrigante para ter decidido participar dessa excursão. Então, se você é fã de dinossauros e aventuras, você tem que ler esse livro. Eu acho que é imperdível, um dos clássicos mais importantes da literatura de ficção já escritos. Pois bem, então, eu espero que eu tenha conseguido de verdade convencer você a conferir essa história. Para vocês aí da minha audiência que ainda são bem jovens, não tenham preguiça de ler livros, vocês vão descobrir que é uma coisa muito divertida a se fazer e que vale muito a pena. E quem sabe até esse livro aqui seja uma boa escolha para começar. Então, por hoje é isso, pessoal. Muito obrigado por assistirem a mais este vídeo. Por favor, não se esqueçam de deixar um like, comentar aí embaixo a sua opinião sobre o livro, se você já leu ou se você pretende ler. E também, por favor, compartilhe este vídeo com outras pessoas que você sabe que gostam do assunto. E eu também peço mais um favorzinho para você, que se inscreva para não perder os próximos vídeos sobre livros, sobre outros conteúdos relacionados a dinossauros e ficção científica. E nos vemos então no próximo vídeo. Muito obrigado por assistir e até mais!